Muito bem, pessoal. Agora nós vamos começar o capítulo 3 dos prazos. É um capítulo bem longo e com muita coisa que cai na prova. Então vamos lá. Seção 1, disposições gerais. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Parágrafo 2º. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão ao comparecimento após decorridas 48 horas. E parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. E sabe de uma coisa? Todos esses artigos, e aí eu vou grifar aqui, eles vão cair. Se tem alguma coisa para falar sobre prazo em processo civil, isso aqui cai muito. Por quê? Porque é muito fácil modificar esses artigos. Então, por exemplo, quando a lei for omissa, os atos processuais, eles são definidos em lei. A lei, ela fala que cada ato processual, por exemplo, contestação, prazo de 15 dias, apelação, prazo de 15 dias, e tudo isso a lei ela vai te dando um prazo para determinado ato processual. Só que às vezes a lei ela não dá um prazo, e quando ela não der um prazo, o juiz é quem estipula esse prazo. E quando o juiz não estipula esse prazo, aí vem a lei fala que quando não tiver uma lei específica dizendo qual é aquele prazo, o juiz não especificou, então você entende que é 5 dias. E às vezes a banca ela pode fazer essa troca. Eu já vi questões assim. Ela fala que quando o juiz determinar um prazo, então esse prazo deve ser superior àquele que já está estabelecido em uma lei específica. E depois você segue os 5 dias. Então ele pode fazer uma troca. Perceba que tem aqui como é que eu posso dizer para vocês? Uma ordem cronológica. Primeiro é a lei que dita os prazos. Depois é o juiz. E quando nem a lei e nem o juiz ditar, então você considera 5 dias. Então a lei, a banca ela pode trocar essa ordem, tá? E quando for intimações, só obriga você a comparecer no tribunal. Quando for uma intimação para você comparecer ou realizar alguma coisa, ela só obriga você a comparecer 48 horas após a citação ou intimação. Isso se o juiz não definir nenhum prazo, a lei também não define nenhum prazo, tá, gente? Então, esses artigos aqui eu sei que é confuso, mas eles caem bastante. A banca, a gente vai ter várias questões quando a gente for responder que vai tratar disso. Artigo 219. Na contagem do prazo em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis no processo penal, não corridos, mas aqui é dias úteis. Parágrafo único disposto nesse artigo aplica somente aos prazos processuais. Artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. A banca também pode trocar isso aqui, ela pode botar 10 de dezembro a 10 de janeiro, ou então 1º de dezembro a 1º de janeiro, enfim, a banca ela pode trocar isso aqui. Raramente eu digo que ela não vai usar isso aqui, porque seria uma questão muito fácil, mas é bom que vocês se atentem, as chamadas férias forenses. Ressalvadas as férias individuais, os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o prazo previsto no caput, ressalvadas as férias individuais, tá? Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Porque isso aqui é mais... Esses feriados forenses, os juízes eles trabalham, mas eles não realizam audiência. Na prática, eles nem fazem audiência, nem julgam nada. Eles ficam adiantando os processos, fazendo estatística, fazendo limpeza nos seus processos, enfim. Tá só dizendo o que dá para ser feito. Artigo 221. Suspende-se o curso do prazo Suspende-se o curso do
do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual que faltava para sua complementação. Então, dependendo de alguma coisa, o prazo está correndo lá, você tem 5 dias para cumprir alguma coisa e morreu alguém da sua família. E aí esse prazo ele pode ser suspenso e depois que você passar o tempo do luto, né, que a lei determina, ele pode ser retomado a partir dali, tá, gente? Parágrafo único. Suspender os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Então, por exemplo, tem uma perícia que será feita num processo, mas as partes decidiram se autocompor, fazer um acordo, e aí o juiz ele pode suspender o prazo daquela perícia para que as partes entrem num acordo, por exemplo, e tal. Então, o próprio artigo é autoexplicativo. Artigo 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar o prazo por até 2 meses. É que eu vou marcar, meu amigo, porque eu já vi banca colocar 6 meses. Sobre os prazos, assinale a alternativa correta. E pum, 6 meses, 3 meses, né? 60 dias. Parágrafo 1º. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Isso aqui cai muito, cara. Isso aqui cai muito, porque o juiz ele não pode reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Prazos peremptórios são prazos que não estão prescritos em lei, tá, gente? É outros prazos. E aí ele quer, por exemplo, 15 dias para realizar um ato processual e ele reduz para 5, sem as partes concordarem. É vedado. Isso aqui cai muito, letra de lei. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazo poderá ser excedido. Então, se houver calamidade pública, em vez de 2 meses, por exemplo, as chuvas no Rio Grande do Sul, como a cidade está alagada, o juiz ele pode estender o prazo por 4 meses, 5 meses, tá? Artigo 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Parágrafo 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte que impediu de praticar o ato por si só ou por mandatário. Parágrafo 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Parágrafo 1º. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense foi encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Eu estou lendo esses mais rápidos porque eu sei que eles não vão cair tanto. Esse aqui, ó, por exemplo, os dias salvo disposição, os prazos, esse aqui pode ser que caia, tá, gente? Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Então, por exemplo, hoje é 9/6/2024, um dia de domingo, o juiz proferiu uma decisão hoje, vai. Então, o prazo ele não começa a correr a partir de hoje, ele começa a correr a partir de amanhã, exclui o dia de hoje, que é o dia do começo, e acrescenta ele lá no finalzinho, né? Então, você conta 15 dias a partir de amanhã, é mais ou menos isso, tá? Não tem muita dificuldade de entender. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônica. Eu falei alguma coisa aqui sobre publicação? Gente, existe uma diferença entre publicação e disponibilização. Ou seja, primeiro eles disponibilizam a informação lá no Diário de Justiça Eletrônico. Depois que disponibiliza, aí eles publicam aquele prazo lá no Diário de Justiça Eletrônico. Depois que publica, aí você exclui o dia da publicação, igual como o artigo anterior que eu falei, e o prazo começa a correr um dia depois da publicação. Está escrito aqui, ó, parágrafo 3º. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Pode cair também.
Artigo 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Tá? Artigo 220. O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias. Isso não ocorre na prática. Tem um processo que está concluído para despacho já tem uns 3 meses. As decisões interlocutórias no prazo de 10 dias não ocorrem na prática, mas aqui na lei que você está lendo é assim. E as sentenças no prazo de 30 dias também não ocorrem na prática. Já tive processo que durou sentença aí 4 meses para sair, tá, gente? Fica concluso para a sentença e não saiu. Artigo 227. Em qualquer grau de jurisdição, isso aqui é bom vocês anotar, tá, gente? Despacho, prazo de 5 dias, eles podem botar 10. O que tiver de números assim, ó, eles podem alterar. Mas, para quem já está habituado com a lei, sabe muito bem sobre esses prazos aqui. O que eles mais alteram aqui é a decisão interlocutória no prazo de 30 dias, tá? Artigo 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos em que está submetido. Eles sempre excedem e falam que tem um motivo justificado. Artigo 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias contado da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe for imposto pela lei, tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Não acontece também na prática, tá, gente? Sinto muito em dizer. Parágrafo 1º. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Nos parágrafos 2º, nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou manifestação em geral ocorrerá de forma automática, independente de ato do serventuário da Justiça. Artigo 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazo contado em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juiz ou tribunal, independente de requerimento. Esse artigo aqui, meu amigo, é um dos que mais cai. E aí você tem que saber o que é litisconsortes, que tiverem diferentes procuradores. Litisconsortes é quando um processo no polo passivo ou ativo tem mais de uma parte. Por exemplo, eu processei o banco BMG, o banco PAN e o banco Daicoval ao mesmo tempo. Eu processei os 3 bancos. Esses 3 bancos, cada um tem seu advogado. Então, eles são litisconsortes que têm diferentes procuradores de advocacia de escritórios distintos. Então, o prazo para eles, em vez de contestar em 15 dias, será contestado terão um prazo de 30 dias para contestar. Então, eles têm prazo em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juiz ou tribunal, independentemente deles requererem esse prazo ou não. Mas entendam uma coisa, isso não vale para processos digitais. E lá na frente a gente vai ver isso aqui. E isso só vale para processos físicos. Porque aí, por que só vale para processo físico? Porque na época tinha que vir um advogado, pegar o processo, sacar para olhar a petição inicial, depois devolver. Aí depois vinha o outro, sacava o processo, olhava, depois devolvia. Então, isso não vale para processos digitais. Isso vai cair na prova. E se você colocar... E eles vão citar processo digital. E se você colocar do jeito que está aqui, você vai errar. Então, isso aqui é só para processos físicos. Parágrafo 1º. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida defesa por apenas um deles. Então, se tiver 2 réus... Mas isso aqui vai muito mais além, né? Isso é se a responsabilidade deles for solidária, quando não é solidária. Mas aí já é uma coisa muito mais além, mas você leva em consideração que se apenas um deles oferecer defesa, então acessa a contagem em dobro, tá? Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Pronto. Aqui, ó, eu pensei que era lá na frente que a gente ia ver isso aqui, mas se os processos forem em dobros, forem eletrônicos, não se aplica manifestação em dobro para eles, tá? Artigo 230. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação da intimação ou da notificação. Ok. Artigo 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo. E aí,
salvo disposição em sentido diverso. A data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação e intimação for pelo correio. Então, por exemplo, fiz uma citação, o juiz mandou citar a parte contrária. Aí o correio foi lá e entregou a cartinha de citação. Depois, o correio pega essa cartinha e anexa no processo. E aí, a partir do dia em que o correio anexa essa cartinha no processo, no dia seguinte, porque você exclui o dia do começo, no dia seguinte começa a correr o prazo. A partir do dia em que o correio joga o aviso de recebimento dentro do processo, o que está dizendo aqui, a data dos juntados dos autos do aviso de recebimento. 2. A data de juntada aos autos do mandado cumprido quando a citação e intimação por oficial de justiça. Mesma coisa, tem processo que não é feito pelo correio, é feito pelo oficial de justiça. A oficial de justiça entrega o mandado e depois que ele entrega o mandado e a pessoa assina, ele acosta esse mandado nos autos. Quando ele fizer isso, no dia seguinte começa a correr o prazo da pessoa. 3. A data da ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Oxente, se a citação ela é feita pelo correio ou pelo oficial de justiça, por que começa a correr o prazo quando o escrivão der? Às vezes você vai lá no tribunal e o escrivão te vê, o escrevente te vê. Você vai lá perguntar, olha, tem um processo aí que está correndo contra a minha pessoa, eu vim saber se é verdade. Aí o escrivão olha, pum, vê você lá e fala, é verdade, a gente estava tentando citar você, pois agora você está citado. E aí você vai lá assim, o escrevente vai lá e pum, coloca essa cartinha lá no processo. Então começa a contar a partir daqui. 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação e intimação for por edital. Tem citação que é por edital, que o juiz vai lá, tentou de todas as formas de citar, não conseguiu, então ele assina um papel, joga nos autos do processo esse papel e aí começa a correr a partir dali. 5. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação, da intimação, ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação e intimação for eletrônica. Eu não vi citação eletrônica ainda, mas às vezes tem empresas que elas se cadastram e quando elas recebem a citação por e-mail, que eu nunca vi uma situação assim, aí a partir dali a consulta delas já começa a correr a intimação. Na verdade, eu acho que eu já vi, tá, gente? PJI faz citação pela ciência. Quando você entra no processo, no PJI, ele acusa que o advogado entrou com o login dele. E aí começa a correr o prazo. 6. A data da juntada do comunicado de que se trata o artigo 232, ou não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação e intimação se realizar em cumprimento da carta. Aí vamos seguir aqui. 7. A data da publicação, quando a intimação se der pelo Diário de Justiça impresso ou eletrônico. Aqui outro, e geralmente esse aqui é o que é, esse aqui e o 1 são os que mais a gente utiliza, tá? O dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos em carga cartório da secretaria. O 5º dia útil seguinte à confirmação na forma prevista na mensagem de citação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Aí ficou meio confuso, né? O 5º dia útil, peraí. Só um momento. Porque o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou intimação, o término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Geralmente, quando a intimação ela é eletrônica, a gente leva em consideração esse artigo aqui. Aqui está falando 5º dia útil seguinte à confirmação na mensagem de citação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Então, eu entendi como é assim, ó. A citação tem um prazo para ser realizada. E aí, quando ela é feita por mensagem eletrônica, e aí ela tem até, por exemplo, até o dia 10 para fazer essa citação, para que você seja citado antes que o juiz tome uma outra decisão para tentar te citar por meio eletrônico. Se antes do dia 10 você lê a citação, tipo o sistema acusou que você entrou no dia 8,
No dia 9 já começa a ocorrer o prazo. Mas se chegou no dia 10 e você não leu a citação eletrônica, então eles vão aguardar 5 dias úteis, e aí, que é o 5º dia útil, e aí a partir dali, mesmo que você não tenha acessado a citação, a citação ela vai começar a correr, tá? Mas isso é quando ela é feita por meio eletrônico. Muito difícil ter uma citação por meio eletrônico, porque as empresas sempre são citadas por AR ou por oficial de justiça. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere os incisos 1 a 6 do caput. Quando houver mais de um réu. Não vale para autos eletrônicos, tá, gente? Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participe do processo sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Parágrafo 4º. Aplica-se no disposto no inciso 2 do caput a citação com hora certa. Nós ainda vamos ver o que é citação com hora certa, porque cai muito na prova do TJ, citação com hora certa. E você precisa entender isso, porque quando você for ler processo penal, vai ficar muito difícil de saber se você não fizer isso, tá? Se você não souber o que é citação com hora certa. Artigo 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Cartas rogatórias, precatórias e de ordem nós vamos ver lá na frente, não é agora. Então não adianta eu explicar o que é isso agora, porque nós vamos ver isso. Aqui só está dizendo que quando for uma realização por carta de um juiz intimando outro juiz para que ele intime uma pessoa que mora em um outro estado, ele deve ser comunicado, tá, gente? Não é nada demais. Nós estamos em 21 minutos de vídeo. Vou pausar e iniciar a partir do segundo, porque esse assunto é muito grande.